Olá, hoje eu e Duda vamos apresentar sobre os alimentos geneticamente modificados. O que são os organismos geneticamente modificados? São alimentos que tiveram seu DNA alterado por técnicas de engenharia genética. A modificação ela é direcionada, ou seja, ela seleciona características úteis para a produção. Não ocorre ao acaso, ela envolve genes específicos que são inseridos, removidos ou ajustados nesse DNA. Um dos principais tipos de modificações: resistência à praga, ou seja, a planta produz um composto que afasta insetos. Um exemplo desse é o milho BT, que ele produz uma toxina derivada de uma bactéria. A tolerância a herbicidas também, ou seja, a planta sobrevive enquanto as ervas daninhas morrem. Fortificação nutricional, que é o aumento de vitaminas e minerais. Um exemplo desse é o arroz dourado, com provitamina A. Por que modificar geneticamente? Pois aumenta a produtividade agrícola, reduz perdas por pragas, doenças e climas, diminui o uso de pesticidas e herbicidas, torna o alimento mais nutritivo e contribui para a segurança alimentar em regiões vulneráveis. Outras aplicações que a gente também pode citar, que foram muito importantes, no feijão transgênico brasileiro, ou seja, ele ficou mais resistente ao mosaico dourado, que é uma praga que acaba destruindo muitas lavouras de feijão, né? O tomate, a vida do tomate ficou mais prolongada. A batata ficou resistente ao escurecimento, mandiocas mais nutritivas e o uso crescente da biofortificação para combater a desnutrição, né? Algumas vantagens dos organismos geneticamente modificados. A gente pode citar o aumento da produtividade mesmo em solos pobres, a redução de perdas por pragas e doenças, a menor dependência de agrotóxicos, ou seja, tem menos contaminação do solo e da água que está ali por perto, a melhora nutricional de culturas básicas, o menor custo para os agricultores, né, ao longo prazo, e a possibilidade de adaptar plantas às mudanças climáticas. Sobre os impactos positivos no meio ambiente, a gente pode observar, a redução do uso de pesticidas em áreas com culturas BT, uma menor emissão de CO2 em lavouras com manejo simplificado, um uso mais eficiente de terra, evitando expansão agrícola sobre as florestas e também as tecnologias que reduzem desperdício pós-colheita. Falando agora um pouco sobre os desafios e debates científicos, a gente destaca alguns pontos, que é a segurança alimentar, onde há aquela dúvida se há uma possibilidade de alergias, efeitos a longo prazo, mas a OMS e a FDA dizem que os organismos geneticamente modificados aprovados são seguros, né? Também falando um pouco disso, impacto ambiental, que o uso de organismos geneticamente modificados pode levar ao surgimento de superervas resistentes a herbicidas, prejudicando a biodiversidade. Mudando um pouco o rumo, também tem um desafio sobre a dependência tecnológica. Agricultores podem ficar dependentes de sementes patenteadas por grandes empresas, o que, complica a situação porque geralmente elas têm um custo muito alto. E por fim, a monoculturas, que é um cultivo, intenso de organismos geneticamente modificados que podem reduzir a diversidade genética dos alimentos, o que é algo preocupante, porque a gente perde a essência do alimento em si. Falando sobre questões éticas e sociais, no Brasil, a rotulagem é obrigatória porque informa ao consumidor se o alimento é transgênico e dando a escolha se ele consome ou não. Falando agora sobre as patentes das sementes, as debates, sobre quem controla essas sementes, são as empresas ou os agricultores. Falando sobre contaminação cruzada, existe um risco, dos organismos geneticamente modificados se misturarem com mutações que não são, o que preocupa agricultores e ambientalistas. Controle das cadeias alimentares, a gente fala que grandes empresas podem dominar a produção de alimentos, o que gera preocupação sobre a segurança alimentar e a diversidade. Falando um pouco sobre a biodiversidade, em relação aos organismos geneticamente modificados, é bom ressaltar que há uma possível redução da diversidade genética se houver substituição definitiva,
onde ali é importante promover programas para proteger, né, as variedades locais que convivem com esses organismos geneticamente modificados, porque é uma perda significativa, né? A gente está substituindo, né, e deixando que a diversidade se perca. O panorama global dos organismos geneticamente modificados tem como países líderes os Estados Unidos, o Brasil, a Argentina, a Índia e o Canadá. O cultivo mais comum é de soja, milho e algodão e tem uma grande expansão em países africanos devido à insegurança alimentar. Concluindo, os organismos geneticamente modificados são ferramentas potentes para a agricultura e saúde pública. Têm os seus benefícios, mas, claro, com um uso responsável e regulações sólidas. Os debates devem ser baseados em evidências científicas e jamais em desinformação. O futuro agrícola deve combinar biotecnologia, sustentabilidade e segurança alimentar. Obrigada.